sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo rolar, sua presença me honrar. Teu amor não falha. Israel caminhar, não sei eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder revê-los e saber que esse amor que nós recebemos de Deus nunca falha. Amém? Podeis assentar. Muito feliz com a presença dos visitantes aqui conosco. É uma alegria muito grande ver o Douglas, a Ana Paula aqui. É uma alegria. Os demais visitantes também. Às vezes todos eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que o visitante, da minha parte, ele é muito querido, e da parte de todos os irmãos também. Vocês são especiais para nós. Não é verdade, meus irmãos? Aqueles que nos acompanham também pela internet, Deus abençoe sua vida,
aqueles irmãos que estão se resguardando conscientemente também da pandemia. Deus guarde sua vida, o seu amor por esse Deus que não falha é o mesmo do que o nosso que está aqui. Deus também seja contigo, os visitantes que já fazem parte da nossa família, Deus também abençoe sua vida, sinta-se acolhido por nós neste culto que é para adoração e exaltação do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos alguns avisos. Nós já estamos em plena atividade como igreja, em meio a essa pandemia, estamos trabalhando com força, muitas reuniões, isso tem sido uma bênção, os irmãos muito motivados, e eu fui orientado aqui para estar falando dos avisos. Em primeiro lugar, é a campanha do terreno. Para a glória de Deus, conseguimos pagar a primeira parcela, só faltam 18, vamos chegar lá em nome de Jesus, temos acertado pela fé. Então, os irmãos, a luta continua, e essa luta precisa da sua participação. Então, nosso compromisso agora vai ser dia 15 de março, mais uma parcela da campanha. E o outro aviso é em relação ao momento de oração. Todo domingo de manhã, para os irmãos que não sabem, nós temos tido um momento de oração aqui, muito, desde quando nós retornamos, aos domingos, na parte da manhã, existe um grupo de irmãos que tem orado por sua vida. Se você quiser fazer parte desse grupo, chegue aqui às 7 horas da manhã, você vai ser ricamente abençoado. Temos todas as terças-feiras o nosso PGM. Nessa terça-feira, se eu não me engano, vai ser a irmã Rosane que estará falando para os participantes do grupo. É só clicar no link na plataforma Team Link às 19 horas, terça-feira, para todas as idades. Sempre tem um tema muito atual, bíblico, e temos crescido muito participando deste PGM. Às vezes, ao longo da semana, você não tem tido oportunidade de estudar a palavra de Deus, participe do PGM. Culto de oração às quarta-feiras, às 19 horas, tem sido uma bênção, meus irmãos. Nós precisamos orar. O que move o crente é uma vida de oração. Se você não tem ainda esse hábito de orar, separe um momento. Você tem a oportunidade em todas as quarta-feiras estudar a palavra de Deus. Temos feito um estudo edifício teológico, e nessa quarta nós iremos falar um pouco mais sobre o ser de Deus, que é um termo chamado teontologia. O estudo do ser de Deus tem sido muito bom, os irmãos têm gostado. Ontem, antes de falar sobre o culto jovem, sexta-feira já tivemos uma reunião com os adolescentes. A irmã Vivian já liderou, vem um grupo bom aqui, aquele grupo lá bonito de jovens, tiveram aqui na sexta-feira, todos animados para as programações, e a primeira será dia 27. Sexta-feira foi uma reunião preliminar com os adolescentes. Esse culto jovem será com os adolescentes e os jovens, dia 27, com o pastor Alexandre de Souza, muito animado, vai falar da palavra de Deus para o crescimento espiritual dos jovens e um retorno triunfante deste trabalho. O irmão Paulo está na liderança desse ministério. E dia 21, hoje, às 11 horas, a irmã Joselma estará fazendo o nosso estudo bíblico. Também é muito importante o nosso almoço. Dia 7/3 teremos o almoço delivery, entregar o marmitex na sua casa. Então já tem um grupo de irmãos já com os tickets para você reservar o seu almoço. Então dia 7 agora de março nós teremos o nosso almoço. Nós estaremos dando um jeito para alguns almoçarem aqui, aqueles que vierem para o culto, mas a proposta é entregar na sua casa. Tem uma equipe de super motoboys que entrega
qualquer lugar da cidade, do estado, talvez, né? Não sei, tem que ver a organização aí, a logística, mas a gente entrega quentinho onde quer que você estiver, né? Você esteja. Então, meus irmãos, este recurso vai ser destinado à campanha também do nosso terreno. Estamos trabalhando para pagar o terreno. Mais algum aviso? Então, eu tenho mais dois. Seria amanhã, segunda-feira, nosso momento de oração com o grupo Visitação, liderado, Ministério de Visitação, liderado pela irmã Angelina. Aqui, segunda-feira, de 15 às 16 horas, esse grupo tem orado por sua vida, pela vida da igreja, para que a gente, em meio a tantas lutas, consigamos sentir a presença de Deus, buscar a ajuda de Deus para avançarmos como igreja. Não são as lutas que irão nos impedir de avançar. Então, amanhã, de 15 às 16 horas, nós iremos estar aqui orando pelas vidas e pelos trabalhos da igreja. E o último aviso é que nós estamos retornando com o culto presencial das crianças. A partir de 5 anos de idade, nós iremos fazer esse trabalho. Então, mãe ou pai, que tenha filho a partir de 5 anos de idade, se você sentir a vontade, pode trazer com toda a segurança. Nós temos feito já provisoriamente esse trabalho lá na garagem, num lugar arejado, para que as crianças possam brincar e, acima de tudo, ouvir a palavra de Deus. Então, hoje, nós estamos retornando o culto presencial infantil. E antes do nosso... E eles vão participar conosco aqui, e antes da pregação, nós iremos orar com essas crianças, para que elas desçam e façam o culto infantil dela. As pessoas costumam falar o cultinho das crianças. Não, é um culto normal, mas destinado com uma linguagem infantil. Meus irmãos, o tema desta manhã é: se tivéssemos mais fé, teríamos menos preocupações. É um tema interessante, porque muitas vezes nós temos tantas preocupações, e isso pode ser, quem sabe, falta de fé. E nós iremos refletir nesta manhã sobre este tema, e por isso eu lhe convido para que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para que você não seja agora perturbado pelos seus problemas, as suas necessidades, pelas suas preocupações. Concentre-se agora num momento tão especial de estarmos cultuando ao nosso Deus. Nós dissemos aqui que o nosso Deus é o mesmo para sempre, e o amor dele não muda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas pessoas estão chorando agora, quantas pessoas estão com o coração partido, mas o nosso Deus é o Deus consolador, o Deus que nos traz alegrias em meio a tantas lutas. Vamos orar, ore comigo, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Quem sabe nesta manhã Ele fale algo ao seu coração que possa causar uma mudança eterna na sua vida. Pai Celeste, agora nós queremos separar totalmente um momento para buscar a Ti em oração, em adoração, em entrega. Queremos, ó Pai, separar as nossas preocupações, deixá-las de lado, para aumentar a nossa fé em Ti, porque nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor criou os céus e a terra, e tem poder para nos ajudar, tem poder para curar, o Senhor tem poder para visitar o enfermo, tem poder para abrir portas de emprego, tem poder para dar o estudante a vitória nos seus exames. Ó Deus, Tu tens poder para abrir portas e para fechar portas. Ó Deus, aumente-nos a fé, Senhor. Ó Pai, que este culto seja um culto sincero, um culto real, que não estejamos aqui balbuciando palavras, mas que estejamos aqui cantando louvores, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, conservado os nossos pulmões, conservado o nosso ser, a nossa consciência. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.
Jesus Cristo nos ensina a ter plena fé e crer que em todo o tempo Ele está cuidando de nós. Sossegai. Mestre, o mar se revolta, é o hino que iremos cantar. Você pode ficar em pé, por favor? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos lampam, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento estamos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, com voz que sou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estupas és tu comigo, a dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Preciso de ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, com voz que estou para vos amar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e o mar, e o meu coração vive calma e não poderá brindar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor pelo céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar, sossegai. Sossegai. Meus irmãos, nós precisamos sossegar. Estamos muito agitados e a palavra de Deus nos ensina a sossegar. Vamos ler em uníssono a leitura bíblica que se encontra em Isaías 59, versículo 1,
Isaías 41, versículo 13. Vamos ler bem forte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, pois eu o ajudarei. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Podeis assentar, meus irmãos. Jesus Cristo nos ensina a ter fé, pois Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle do nosso Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não está nem ouvindo a nossa oração, mas Ele está ouvindo. E o nosso Deus, Ele não faz alarde, Ele trabalha em silêncio. Ele está trabalhando em silêncio naquilo que você tem colocado diante dele. Neste momento nós iremos dedicar nossas vidas e bens com a participação dos irmãos diáconos. Cristo te estende tua forte mão. Te agradecemos, Senhor Deus, neste dia, quando podemos, Pai amado, estar na Tua casa, gozando, Senhor, neste nosso país de liberdade religiosa, de prestar um culto, Senhor, que só Tu és digno de receber. Te agradecemos, ó Pai do céu, a presença dos irmãos. Te agradecemos também o acesso via online de cada um que está, Senhor, prestando este culto que só Tu mereces. Muito obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que chegaram, Senhor, na Tua casa. Dá-nos sabedoria para administrarmos conforme a Tua orientação. Abençoa cada um que foi entregue aqui e abençoa a vida também daqueles que não tiveram o privilégio de, neste momento, Senhor, se alegrar entregando seus bens e talentos. Que eles também possam ter esta oportunidade e sentir a alegria de trazer à casa do Senhor suas ofertas e os seus dízimos. Obrigada, Senhor Deus, também pela nossa campanha do terreno. Permita-nos, Senhor, que sejamos desafiados e possamos
ó Deus amado, aceitar os desafios e saber que Tu és o dono do ouro e da prata, Tu tens tudo e tudo te pertence. E nós, Senhor, nós somos somente mordomos para disponibilizar aquilo que Tu desejas. E nós possamos, desafiados, assumir, Senhor, esta responsabilidade. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que Tu nos tens dado. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para sempre. Amém. Jesus Cristo nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e nossas necessidades serão supridas. No dia em que eu clamei, Tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Eu estava conversando essa manhã com o irmão Almir, dizendo que a Bíblia ensina: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. As pessoas primeiro buscam todas as coisas e depois buscam o reino de Deus. Fazem totalmente o contrário do que a palavra de Deus ensina. Meus irmãos, este é um momento de gratidão, é um momento de intercessão. Um momento quando nós separamos para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Bênçãos infinitas, o dom da vida. Nós temos orado por tantas pessoas, por tantas famílias que têm passado lutas de toda a ordem, não somente em relação à enfermidade, não somente em relação à falta de emprego, mas todos nós como família temos problemas, no mundo teremos aflições. Jesus nunca negou essa realidade na nossa vida. Nós temos orado pela irmã Selma, o pastor Gerson tem conversado com ele praticamente todos os dias, e ele tem estado com o coração agradecido pelas orações dos irmãos. Ele tem visto como que a igreja o ama, como a igreja tem demonstrado amor pela irmã Selma. Ela está na sua condição, está na UTI, a condição dela praticamente é estável, todos os seus órgãos funcionando bem, só precisamos pedir ao Senhor para que seus pulmões venham expelir aquela gama viral, né, que chama, e fazer os seus pulmões voltar, a trabalharem, de tal forma que ela venha voltar para o seio da sua família. É uma luta muito grande, nós sabemos disso, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Temos aqui o próprio Douglas, que passou por 11 dias na UTI, hoje está aqui conosco, glorificando a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar pela família Januário, pela família Oliveira, os parentes que sofrem, os parentes da irmã Selma. Nós temos também um casal que está aqui na nossa casa, aqui onde é o terreno que nós estamos pagando. A senhora chamada Judite, ela vai fazer uma cirurgia de coração essa semana, e a igreja está hospedando esse casal aqui. Que oremos pela vida dela, por essa cirurgia, uma cirurgia delicada. Eles vêm de outra cidade. O seu esposo se chama Mesaque e Judite. Aproveitemos também e oremos pelas filhas Flávia e Kemele. São vidas que precisam da nossa oração. Essa semana eu recebi uma informação que uma menininha, ela deve ter 1 ano, 2 anos de idade, esse casal chamado Felipe e Alice, teve um problema com essa criança, não sabe exatamente qual o problema dela, mas passou por 2 médicos, e ela está em tratamento, vomitando, passando mal. A menina se chama Alícia, que nós oremos por essa vida. É um casal que tem tido oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A irmã Joselma já está há 2 anos e meio. Oremos pela irmã Joselma, que incansavelmente tem orado por essa família. Então, meus irmãos, são muitos pedidos. Você tem algum pedido para fazer a Deus? Tem algum agradecimento para fazer a Deus? Então, participe comigo dessa oração de intercessão, de gratidão,
Que você se sentir vontade, coloque-se de pé, para que nós clamemos ao nosso Deus. Enquanto vocês se posicionam, eu quero agradecer a Deus pela vigília que tivemos, foi uma bênção, e muitas vidas foram abençoadas naquela noite. Que Deus também abençoe. Ó Deus, são muitas petições, são muitos clamores que ardem em nossos corações, são feridas abertas, são necessidades a serem supridas, são parentes que estão doentes e nos sentimos impotentes para poder ajudar. Pai, são conquistas que precisamos realizar. Ó Deus, nós estamos aqui porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer com que a irmã Selma se levante daquela maca. O Senhor pode fazer com que os corações que sofrem com este momento sejam consolados. O Senhor pode fazer, ó Pai, com que as portas de emprego sejam abertas. O Senhor pode fazer com que os médicos venham trazer a cura com as suas mãos àqueles que precisam de uma cirurgia. O Senhor pode todas as coisas, meu Pai, nosso Deus. Tu habitas nas regiões celestiais, mas o Senhor também habita em cada coração daquele que tem fé. Ó Deus, e neste momento nós queremos entregar, ó Pai, todo o nosso ser nas Tuas mãos e confiar, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que tem nos sustentado, tem nos guardado, e não será no momento de aflição que o Senhor nos abandonará. Ó Deus, ensina-nos a confiar, ensina-nos a Te entregar tudo que temos, tudo que somos, para que a obra do Senhor seja plenamente perfeita. E acima de tudo, ó Pai, se ainda não conseguimos conquistar aquilo que desejamos, que a vontade do Senhor seja plena na nossa vida, que possamos descansar nos Teus braços, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus zeloso, é o Deus cuidadoso, é o Deus que sabe que o fio que cai da nossa cabeça está sob o controle dos Teus olhos. Ó Deus, todos que estão aqui e todos que nos acompanham pelas redes sociais, visita cada necessidade, Pai, cada clamor que é levantado diante do Senhor como um cheiro suave, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos respondendo com paz, e essa paz que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E é no nome dele, ó Pai, que nós rogamos, é no nome de Cristo que nós confiamos, que iremos pagar este terreno, que iremos conquistar os nossos sonhos, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Ó Pai, seja com cada um aqui, perdoa os nossos pecados pela nossa pequena fé. Essa é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Que Deus abençoe a sua oração. Vamos continuar ainda louvando o Senhor. E esse hino diz que Deus é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Confie nele, que ele possa dar o nosso todo consolo, que ele está no controle de todas as coisas. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam
Senhor da alegria, dando-nos chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das vestes, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, dando-nos chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das vestes, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, dessa paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, dando-nos chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das vestes, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Meus irmãos, como dissemos no início, hoje nós estamos iniciando o culto presencial infantil. E eu gostaria de chamar as crianças que estão vindo à igreja, não são muitas, mas aquelas que estão vindo, têm sido acolhidas pelas irmãs, que elas viessem aqui à frente, nós vamos orar por estas vidas. A criança tem um papel muito especial na vida da igreja, na história da igreja. São elas que irão ser os nossos futuros líderes. Vamos ficar velhinhos. Vem cá, vamos orar aqui. Vem cá, Pedro. Vem cá, o Pedro. Pedro quer orar, Pedro? Pedro é o filho da irmã Lidiane, do irmão Paulo Sérgio, conhecido como Sergião. Ele vai orar para que Deus abençoe o culto que vocês vão ter lá embaixo, tá bem? Senhor, nosso Deus, meu Pai, estou aqui na sua casa. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a história que vai ter embaixo, que o Senhor abençoe essa história, que o Senhor abençoe o culto também, que o culto seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que lindo, né, meus irmãos? Vai lá, Pedrão. Deus abençoe vocês. As pessoas falam, vai ter um cultinho. Não, meus irmãos, é um culto normal, como o nosso aqui. E eles estão sendo
doutrinados na palavra de Deus. Quantas crianças não têm esse privilégio? E a igreja tem se importado com essas vidas. Meus irmãos, gostaria de convidá-los que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, e vamos ler a seção de 25 a 34, versículos 25 a 34. O nosso assunto nesta manhã é: se tivéssemos mais fé, teríamos menos preocupações. Vamos tentar refletir sobre este assunto. Esse respaldo bíblico tem sentido para a sua vida, tem sentido para a minha vida, e por isso eu convido os irmãos que leiam comigo. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, você que está em casa, também pegue o seu celular e nos acompanhe. O texto por si só já fala, mas aprove o Senhor que nesta manhã fôssemos intérpretes desta palavra. Por isso, digo a vocês, Jesus dizendo: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Pai Celeste, mais uma vez queremos pedir a tua direção, para que essa palavra venha encher os nossos corações, encher a nossa alma, encher-nos de vida, para que andemos conforme a tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se tivéssemos mais fé, teríamos menos preocupações. É um desafio, meus irmãos. É um desafio ter menos preocupações, e é um desafio também ter mais fé. Nós podemos pensar como nós trabalhamos a questão da preocupação nas nossas vidas. O mesmo problema tem reações diferentes em cada pessoa. Cada pessoa reage de uma forma diferente aos seus medos. Muitas pessoas têm medos de barata, outras têm medos de cobra, e outras nem ligam para barata, outras nem ligam para cobra. E cada um tem a sua preocupação, e aquilo, às vezes, de uma preocupação pode se tornar algo mais complicado, mais perigoso, até afetar a saúde da pessoa. A questão toda é que nós precisamos controlar as nossas preocupações, e é algo difícil. O termo preocupação, ele tem aproximadamente 53 sinônimos.
Isso quer dizer que você pode, de uma preocupação, gerar uma aflição, pode gerar até mesmo uma depressão. E a Bíblia afirma que a preocupação é pecado. A Bíblia ela ensina claramente que o cristão deve evitar a preocupação que vai gerar uma consequência pior lá na frente. Esta seção que nós lemos no capítulo 6, no versículo 27, narra Jesus explicando aos discípulos a falta de proveito que é a preocupação. Ela não tem serventia nenhuma, é uma perda de tempo, por incrível que pareça. Jesus disse que por mais que alguém estivesse preocupado com a sua estatura, com a sua altura, ou quisesse, não poderia interferir no processo de crescimento da sua altura. Lá no versículo 27, está ali: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida que era usada no tempo de Jesus. Se trouxermos isso para a nossa realidade, um côvado é algo em torno de 40 centímetros, mais exatamente 44 centímetros. Jesus está dizendo que ao curso, ao longo da vida da pessoa, ela não é capaz nem sequer de aumentar 1 centímetro da sua vida. Nós não conseguimos aumentar 1 centímetro da minha altura, da altura. Nós não conseguimos aumentar sequer 1 centímetro da nossa altura. Por incrível que pareça, precisamos admitir que há muitas pessoas insatisfeitas com a sua altura. É verdade. Nós não podemos negar isso. Muitas pessoas acham que por serem muito altas, têm trazido prejuízo nos seus relacionamentos. Outras porque são baixinhas, incomodam. Eu gostaria de ser mais alto, eu gostaria de ser mais baixo. Mas é verdade também que não é comum ver alguém tomando medicamentos para se acalmar, porque a altura não é condizente com aquilo que a pessoa desejava para a sua vida. É comum isso acontecer? Não é. A pessoa não toma medicamento. Eu nunca vi pessoa preocupada, tão preocupada nesse sentido. Eu nunca vi alguém dizendo: o que eu vou fazer da minha vida porque eu sou dessa altura? Nós sabemos que nós não podemos fazer nada nesse sentido. Existem realmente alguns medicamentos, hormônio para crescimento, mas mesmo assim, eu não consigo determinar, ingerindo esses hormônios, quanto de altura eu vou poder crescer, se essa for a questão. Isso não significa ter falta de fé e nem um falso conformismo. Então, já que é assim, eu vou me conformar como eu sou, ou eu porque não tenho fé para crescer mais. Não o que significa isso. É, na verdade, de certa forma, aceitar, consciente ou inconscientemente, a vontade de Deus em relação à estatura, à altura que cada um tem. Enfim, o que acontece é a pessoa se contentar com sua própria estatura, e a vida vai seguindo. Jesus, então, ele ensinava, com base nesse texto, aos discípulos, como a todos nós, é que devemos nos contentar com a nossa condição de vida, assim como nós lidamos com a nossa estatura. A questão não é dizer para a pessoa deixar de lado o problema, falar para ela: deixa isso para lá, esqueça isso. A questão não é simplesmente isso, porque isso é algo realmente que pode trazer danos para a vida emocional da pessoa. Na verdade, quando nós dissemos para alguém: deixa isso de lado, deixa isso para lá, a vida que segue, Jesus condena totalmente esse tipo de conselho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse tipo de conselho pode gerar uma autossuficiência na solução dos problemas. A pessoa pode ter uma falsa ilusão que ela tem o problema resolvido.
E essa autossuficiência, muitas vezes, elas podem nos pegar de surpresa, porque de repente eu posso sucumbir diante do mesmo problema ou algo semelhante, na mesma intensidade de valor para cada um. Também, de certa forma, quando eu digo isso, eu estou excluindo a participação, estou excluindo a dependência do Espírito Santo Consolador na vida da pessoa. Eu simplesmente deixo ela achar que ela é autossuficiente e ela não precisa da ação do Espírito Santo em sua vida. Logo a pessoa se sentirá incapaz novamente e partirá para outras técnicas em busca de uma explicação para o consolo da sua alma. Toda alma, sem exceção, precisa viver sob os cuidados de Deus, sob o consolo de Deus. Logo, a pessoa se sentirá incapaz, impotente novamente. O problema maior da preocupação é quando o crente não concorda com os desígnios de Deus para a sua vida. Quando o crente não aceita, ele não concorda com as coisas inconvenientes que acontecem nesse mundo caído. Ele não consegue entender que o mundo já está longe de Deus, o mundo está caído, o mundo já está nas mãos do maligno, quando nós, em outro tempo, falamos sobre isso. E essas coisas afetam nós que somos cristãos, que somos crentes. E nós, às vezes, nos sucumbimos a essas coisas e esquecemos de recorrer ao Senhor para nos ajudar. Isso dá abertura para refletirmos que a preocupação causa desânimo, mas a fé causa esperança e iniciativa. Uma pessoa que vive preocupada, certamente ela vai ser afetada pelo desânimo. Mas uma pessoa que vive com fé, ela vai ser afetada pela esperança e pela iniciativa. Eu não vou pedir para que os irmãos leiam comigo, mas os irmãos conhecem bem. Lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, fala da história de Zaqueu. Todos conhecem a história de Zaqueu? A maioria? Com certeza, sim. O que nós podemos aprender com Zaqueu? Zaqueu, ainda falando sobre a questão de estatura, nós temos como Zaqueu um homem de estatura baixa. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Zaqueu soube que Jesus atravessaria a sua cidade. Por causa da multidão, ele subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Zaqueu lutou contra a inconveniência da sua baixa estatura. Ele tinha um problema para resolver, que era ver a Jesus. Nós estamos falando de uma pessoa muito importante que iria visitar a sua cidade. Era Jesus, o Filho de Deus. A multidão estava alvoroçada. E Jesus pensou, Zaqueu pensou com ele, eu não posso perder essa oportunidade. Mas ele era um homem baixo. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele não se acomodou em sua condição. Ele pensou rápido e decidiu, então, tomar alguma providência para ver o mestre passar. Nós conhecemos bem a história de Zaqueu, sobretudo no relato, lá, como citamos, capítulo 19, versículo 9, na segunda parte do versículo, fala que Jesus considerou Zaqueu filho de Abraão. Quem foi Abraão, meus irmãos? Abraão foi quem? O pai da fé. Jesus considerou Zaqueu um homem de fé, deu a ele uma condecoração de um homem de fé, porque ele não se acomodou na sua inconveniência, mas ele foi um homem proativo. Se Zaqueu deixasse ser levado pela preocupação, ele teria ficado sentado na raiz daquela árvore,
talvez fazendo algum charme, talvez fazendo algum beicinho, talvez triste, chorando, porque eu sou baixinho, mas ele pegou, pensou, teve fé, subiu naquela árvore e foi condecorado como um homem de fé. Por causa da inconveniência, aquele homem de baixa estatura não se deixou levar pelas circunstâncias. Ele não ficou pensando o que a multidão vai pensar dele, subindo nessa árvore como um homem importante. Nós sabemos muito bem que um coletor de impostos era um homem de status na sociedade. Por causa da inconveniência da sua baixa estatura, ele colocou a sua fé em prática, ele adquiriu forças, ele teve a iniciativa de buscar uma solução e ele subiu numa árvore. Podemos tirar duas vantagens ou dois prêmios porque Zaqueu fez isso. Primeiro, no próprio versículo 9 que nós lemos, um fato foi porque ele foi condecorado como filho de Abraão, um homem de fé. E a segunda, porque ele recebeu a salvação. Jesus disse para ele: hoje veio salvação nesta casa. Acima de tudo, Zaqueu demonstrou ser um pequeno homem com uma fé gigante por crer no Filho de Deus. Eu, essa semana, ouvi uma história, conversando com a irmã. Essa irmã é parente da irmã Selma, e ela disse: eu estou passando por essa luta emocional, mas eu quero fazer algo para eu não pensar na luta que eu estou vivendo com a minha irmã ali na UTI. Eu quero ajudar de alguma forma, e ela precisa ver o quanto ela tem sido atuante, ajudando no almoço que nós iremos ter. Em vez dela ficar se lamentando, ao invés dessa irmã ficar preocupada, ela decidiu trabalhar, ela decidiu atuar, ela decidiu procurar ter fé. Enquanto ela está fazendo a obra de Deus, o serviço, Deus está agindo lá no hospital, na vida da irmã Selma. Para cada intensidade de preocupação, está proporcionalmente a intensidade de fé de cada crente. E aí, ainda mais, e de forma altamente desproporcional e a superabundante consolação do Espírito Santo de Deus. Entendem, meus irmãos? Como há preocupação, há também fé. Conforme a intensidade da preocupação, a intensidade de fé e a superabundante intensidade da consolação do Senhor, que não tem proporcionalidade nem com a preocupação, nem com a sua fé. A superabundante graça de Deus é muito mais além do que todas as coisas. E às vezes nós estamos nos resumindo a pequenez de ficarmos nos atendo às coisas que não deixam de ser importantes, mas não vão nos levar a lugar algum. Há muitas coisas inconvenientes que acontecem com cada um de nós, sabemos disso. Ninguém aqui é livre de situações inconvenientes. Todos nós estamos sujeitos a estas coisas, mas cada um se relaciona com o problema da melhor forma, e a melhor forma é estar na presença de Deus. São situações desfavoráveis que não atendem às nossas necessidades ou interesses, e que até nos causam mal-estar. A preocupação, ela gera mal-estar. Há coisas na nossa vida que tiram o nosso sério. Diante de quadros como estes, nos sentimos impotentes e incapazes de vislumbrar uma solução. Por isso que não se trata de deixar para lá e apenas buscar-se ter uma mente sadia ou um corpo são, mas, devido à complexidade, é preciso trocar. No lugar da preocupação, substituir pela fé. No lugar da tristeza, é preciso encher a alma que está sedenta do Espírito Santo de Deus. A preocupação pode até causar desânimo, mas a fé conduz à esperança e à iniciativa. O que está no fundo de toda preocupação é a fraqueza da fé.
Vamos ler, meus irmãos, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32, como parte do nosso texto, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Se tivéssemos mais fé, teríamos menos preocupações. Ter fraqueza na fé é diferente de não ter fé. Isso tem que ficar bem claro entre nós. Muitas pessoas são fracas na fé. Não significa que ela não tenha fé. Nós, às vezes, passamos momentos de fraqueza. Eu passo momentos de fraqueza. A questão toda não é essa. A questão toda é quanto tempo eu fico nesse estágio da minha vida espiritual. Então, ter fraqueza na fé é diferente do que não ter fé. Não venhamos a confundir. No versículo 31 que nós lemos, Jesus exorta os discípulos, lá no Sermão do Monte, os irmãos podem depois ler com calma, para que não se preocupem com coisas elementares. Não se preocupem com a comida, não se preocupem com a bebida, e não se preocupem com aquilo que vocês irão vestir. Olha que Jesus está falando de algo que são necessidades básicas para a nossa sobrevivência: comer, beber e vestir. A vestimenta não é simplesmente algo estético, ou seja, fashion. A vestimenta é para a nossa proteção contra as intempéries. Se tiver sol, precisamos nos vestir. Se tiver chuva, precisamos nos vestir para nos proteger. E Jesus diz para aqueles discípulos que eles não deveriam se preocupar com comida, com bebida e com o que vestir. Não dá para entender muito. Ele diz no versículo 32, Jesus ainda falando, ele exorta os discípulos a refletirem, pensarem melhor, que não era esse tipo de pensamento pertinente para aquelas pessoas que andavam com o Filho de Deus. Jesus tem razão, como sempre. Como que vocês, andando com o Filho de Deus, estão preocupados com comer, com beber e com vestir? Trazendo isso para o nosso contexto, às vezes nós também temos esse tipo de preocupação. Andamos com o Filho de Deus, estamos preocupados com comer, com beber e com vestir. E Jesus era bem taxativo com eles e diz que esse tipo de pensamento não era pertinente a eles, porque eles eram cristãos, mas era um pensamento pertinente aos gentios. Está escrito lá, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem eram os gentios? Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos de todas as nações, exceto o povo de Deus. Se você procurar o termo gentio no dicionário, significa todo aquele que segue uma religião pagã, um idólatra. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que caminhavam com eles, que você se preocupar com comer, beber, investir, era um pensamento dos gentios, não era um pensamento de pessoas que andavam com Cristo. Jesus provocou aqueles discípulos para que refletissem que a preocupação com as coisas do dia a dia era o mesmo que pensar como os pagãos. Não condizia com o fato de terem sido escolhidos para serem discípulos de Cristo. Os gentios buscam estas coisas porque eles não conhecem coisas melhores do que comer, beber e vestir. Por isso que eles buscam estas coisas. Eles desejam ardentemente estas coisas no mundo, porque não compreendem que há algo melhor do que comer, beber e vestir. Por isso que eles estão no mundo procurando essas coisas.
Meus irmãos, eu já viajei para alguns lugares, não existe coisa melhor do que comer, beber e andar bem arrumado, né? É ruim andar sujo, não é? Não existe coisa melhor. Às vezes, quando a gente sai assim, eu falei, poxa, está na hora do almoço. Você não comenta com ninguém porque fica chato. Mas está na hora do almoço, está quase na hora do almoço, o que eu vou comer aqui? Poxa, eu não bebo, eu não faço ingestão de bebida alcoólica, mas o que tem para beber aqui? Então, todas essas coisas são interessantes e fazem parte do nosso interesse. Não podemos negar isso. Eles buscam, mas os gentios, eles buscam isso como uma forma de satisfação, como uma forma de sobrevivência, de prazer, uma forma de alegria, de completude da alma. Eles buscam essas coisas com ansiedade porque estão no mundo, e lá no mundo eles não vão encontrar Jesus, porque Jesus não está lá, e eles não entendem a providência de Deus, que a providência de Deus não está nessas coisas. Por isso que se nós nos calarmos, os nossos amigos nunca compreenderão que Jesus é infinitamente melhor que comer bem, beber até morrer ou vestir-se bem. Nós temos um seletivo papel, um exclusivo papel de falar aos nossos amigos e irmãos que a vida não se redunda, não se resume nesses tipos de prazeres. Jesus, ele adverte os seus discípulos. Jesus adverte os seus discípulos para que não tenham o mesmo pensamento dos gentios, e que, acima de tudo, eles têm um pai. Eles não são órfãos. No versículo 32, na segunda parte, Jesus fala isso: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus está dizendo que Deus, em primeiro lugar, era o Pai deles. O Pai, ele não tem simplesmente a função de ser o genitor da vida, porque há muitos homens que dão vida. O Pai, ele tem a principal importância, o seu principal papel de sustentar a vida. É isso que Jesus quer dizer para aqueles discípulos. O Pai deles, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas aqui embaixo na terra. Ele sabe, porque Ele é Deus onisciente, é o que temos estudado às quartas-feiras. Deus é um Pai presente, que sabe do que cada um necessita. Ele sabe o que você necessita agora. Talvez necessite de um emprego, talvez necessite de dinheiro, talvez necessite de saúde, seja o que for. Deus sabe. Ele sabe antes mesmo de você identificar o problema, e que apenas precisariam que se colocasse diante da sua vontade e justiça. O que Deus espera de nós é que nós nos coloquemos diante da sua vontade, que nós nos coloquemos diante da sua justiça, que é a melhor para todos. E isso deve ser algo que deva ser em primeiro plano em nossos projetos de vida. Deus quer que isso seja parte da nossa vida, porque Deus cuida do resto. Deus sabe daquilo que cada um necessita. Neste mesmo capítulo, na oração do Pai Nosso, os irmãos conhecem bem, logo depois de Jesus se dirigir ao Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A primeira coisa que Jesus trata, lá no versículo 11, é a respeito do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se você pesquisar em algum dicionário teológico, quando diz pão nosso de cada dia, Jesus queria mencionar o pão suficiente para o dia que está chegando, o pão suficiente. Lá no deserto, quando o povo de Israel estava passando por aquela travessia, Deus mandava o pão suficiente para o dia. E quando chegava na sexta-feira, eles teriam que pegar pão para o sábado. Se no sábado eles buscassem pão, não havia um maná lá. O pão suficiente
para cada dia, o pão suficiente para o amanhã. Temos que saber que o que Deus nos dá é o suficiente. O que você tem é o suficiente. Se você tem um pão lá em cima da sua mesa, aos olhos de Deus é o suficiente. É triste quando o cristão não pratica essa verdade. É muito triste. É um homem sem fé, é uma mulher sem fé, quando não crê nesta verdade da suficiência de Deus. Quando ele não edifica a sua vida sobre estes alicerces morais que são mais elevados de Deus. Quando deixa de testemunhar para a sua família que a sua confiança não está na provisão de Deus. Ele deixa de testemunhar através da sua fala, ele deixa de testemunhar através do seu comportamento, que a provisão que entra na casa não vem de Deus, mas vem dos seus braços. Ele não confessa isso, mas através da sua atitude, ele deixa bem claro que a sua dependência é dos seus braços, não depende da provisão de Deus. Se tivéssemos mais fé, saberíamos que a preocupação com o amanhã não ajuda o dia de hoje. Os meus irmãos estão me acompanhando? Raciocínio? Então, vamos ler o versículo 34. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se tivéssemos mais fé, teríamos menos preocupações, e saberíamos que a preocupação com amanhã não ajuda o dia de hoje, nem o dia de amanhã. A preocupação, ela nos priva do vigor do dia de hoje, o que significa que teremos ainda menos energia para consumir, para gastar no dia de amanhã. Um grande teólogo disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões: o ladrão do remorso de um lado com o ontem e o ladrão da preocupação com o amanhã. A Bíblia ensina que é correto planejar. A Bíblia ensina. Nós vamos encontrar vários textos, provérbios, salmos ensinando a respeito da provisão, do planejamento. Fala que nós devemos economizar, nós devemos nos preparar para o futuro. Lá em 1 Timóteo, no Novo Testamento, 5:8, Paulo dá um conselho para Timóteo da responsabilidade que ele tinha com seu rebanho. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele tenha cuidado dos seus, da sua própria casa. Eu tenho falado com as pessoas que eu tenho tido reunião, falo, nós temos que cuidar dos nossos jovens, eles são nossos, nós temos que expressar total amor por eles, total zelo, porque eles são da nossa casa. Eu me baseio a respeito disso. Não pode faltar nada para aqueles que são da casa. Os da casa em primeiro lugar. E um dia eu estava lá na minha congregação, antes de vir para cá, e eu estava vendo, tinha as crianças na congregação, e eu estava olhando na rua, aqueles jovens descalços, a maioria no tráfico, meninas novas, 14 anos com criança no colo, e o meu coração estava lá fora. E eu pensei, na mesma hora, pensando naquilo, Deus falou no meu coração: por que você está olhando lá para fora? E eu olhei para dentro da igreja, as crianças estão me olhando, porque eu estava distraído olhando para fora. Você tem que cuidar das suas crianças, seus filhos estão aqui dentro. Depois, quando eu olhei para os meus filhos, as crianças, os que estavam lá fora vieram participar com as crianças. Eu estava com foco errado, eu estava olhando lá para fora, preocupado com os vizinhos, mas Deus tinha me dado vidas para cuidar delas. Às vezes nós estamos olhando, tentando procurar cuidar de pessoas que não são dos nossos. Nós precisamos dar prioridade para os nossos.
e os outros em segundo plano. Não vamos virar as costas para as pessoas que nos pedem cesta básica. Não podemos virar as costas para as pessoas que pedem remédio. Tem pessoas aqui, acabei de dizer, que vão operar, precisam do nosso apoio. Não são dos nossos, da nossa igreja, mas precisam de nós. Temos ido nas casas, os irmãos fazem isso. Eu fico maravilhado quando ouço o testemunho dos irmãos nesse sentido. Paulo ensina a Timóteo que é preciso ter cuidado dos seus, dos da própria casa, entregar sua vida por essas pessoas, não ficar depois cobrando delas, mas a Bíblia fala, melhor dar do que receber. Sobretudo o pecado está em privar-se excessivamente, a ponto de gerar preocupações com o futuro. A pessoa se priva tanto, ela não vai ao supermercado mais, porque ela está com medo de, na segunda-feira, não ter dinheiro para pagar as contas. Isso é falta de fé, meus irmãos. É lógico que ela não vai encher o carrinho, você não precisa se alimentar daquilo tudo. É discernimento. Não é privar excessivamente de algo com medo de faltar amanhã. Quem é esse Deus? É o Deus que cuida dos passarinhos, que dá um colorido aos lírios do campo. Ele diz lá, nos desafia, homens de pequena fé, se referindo a todos os seres humanos. O amanhã não pode nos privar das bênçãos que Deus quer nos conceder hoje. Se for justo, Deus não vai permitir faltar. Nesta sessão do capítulo 6, que nós estamos refletindo em alguns pontos, existem 3 palavras que mostram o caminho da vitória, e eu já estou caminhando para o final. A primeira palavra para a vitória sobre a preocupação é fé. Mateus 6,30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Jesus falou para aqueles discípulos, eles eram homens de pequena fé, eram discípulos, e nós também somos discípulos do Senhor, e às vezes nós passamos por situações que temos pequena fé, ou demonstramos pequena fé. Precisamos ter mais confiança em Deus, porque Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. A outra palavra é o Pai. Mateus 6,32, que acabamos de ler. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Saber que o Pai é zeloso com os filhos. O Pai que nós nos sujeitamos, que é o Pai Celestial, que servimos, Ele é zeloso. A palavra zelo significa ciumento, no bom sentido. Ele cuida com ciúme de cada um de nós. Ele tem zelo, Ele tem cuidado com cada um de nós. Deus não vai deixar você sem pão, sem água e sem abrigo. E a outra palavra também importante para alcançarmos a vitória sobre a preocupação é primeiro, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, em primeiro lugar, a fim de glorificá-lo, a fim de adorá-lo. Você foi separado por Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, para ter experiências sobrenaturais com Deus. Se você não entende que precisa ter experiências sobrenaturais com Deus, você não está glorificando, você não está o adorando com sua vida. Se tivermos fé em nosso Pai e colocarmos Ele em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida, Ele suprirá todas as necessidades. Como Deus vai poder provar que o que aconteceu com você é fruto de um milagre, se você não permite isso? Não existe qualquer falta que o Senhor não possa suprir infinitamente mais. Ou você chegou até aqui pela força do seu braço? Você acha? Eu acho que não. Concluindo, meus irmãos, existe
um pensamento que a preocupação é como a cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não o leva a lugar algum. Você vê a cadeira de balanço? Você fica lá para frente, para trás, você está ocupado com aquilo ali, né? Mas vai te levar a algum lugar? Vai te levar a lugar algum. A mesma coisa é aquela esteira na academia, você fica andando ali, não vai te levar a lugar nenhum. Mas você está ali andando, não sai do lugar, e fica ali 20, 40 minutos, até 1 hora correndo, no mesmo lugar. Há pessoas que se preocupam demais com cada detalhe da sua vida, cada detalhe. Umas se preocupam com o que poderiam ter sido dito, outras com o que foi dito. Poderia ter sido dito isso. A outra, poxa, estou preocupado porque ele disse aquilo. Algumas se preocupam com o que poderia acontecer, outras com o que não aconteceu, mas deveria ter acontecido. Ainda há as que preocupam com o futuro. Com quem será que eu vou me casar? Até que idade eu vou viver? Tem gente doente por causa disso. Será que um dia o meu namorado irá me trair? Está preocupado. Nem tem namorado ainda, está preocupado se o namorado vai trair. Entendeu? Não vou aguentar se perder um filho. Nem está grávida ainda. Perguntar, se eu perder um filho, o que será da minha vida? Fica conjecturando, criando ilusões, e ela se pega aquilo e nada tira do seu pensamento. Outras se afligem com o que fizeram no passado e com as consequências disso. Deus não nos criou para termos uma vida que é um fardo. A sua vida tem sido um fardo? Pode ter certeza que Deus não te criou para isso. Ele quer que tenhamos uma vida abundante, tanto no corpo como no espírito. Portanto, precisamos saber que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade é um exercício de fé, é um exercício de humildade, paciência e perseverança. Lançar, o termo do grego significa arremessar sobre ele. O que você arremessa não volta. Muitas pessoas lançam sobre Deus a sua ansiedade e depois buscam de volta. Não é isso que a palavra de Deus diz, é entregar totalmente. Que Deus abençoe a sua palavra. Se essa palavra contribuiu de alguma forma para a sua vida, eu gostaria de convidá-lo para que ore comigo, para que possamos pedir, para que nos ajude o Senhor a controlarmos as nossas ansiedades e preocupações, substituí-las pela fé. Ó Pai, nós temos sido afligidos por tantas questões que nos preocupam. Preocupamos com os nossos netos, preocupamos com os nossos filhos, com o nosso casamento, nos preocupamos com o dinheiro, com a saúde, preocupamos com tantas coisas, Senhor, mas nesta manhã nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, a nossa aliança de fé. Queremos, ó Pai, entregar nas Tuas mãos as nossas preocupações, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque temos certeza que o Senhor cuidará de todas as outras coisas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso clamar, é o hino que iremos cantar nesta hora. Te convido a ficar em pé, por favor, e a cantar essa música tão linda. Diz: posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Isso faz toda a diferença. Quando Deus está na nossa vida, nossa história, e deixamos Ele tomar conta do nosso ser, nós
podemos clamar e deixar todas as preocupações diante dele, que ele cuidará de nós. Vamos cantar. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Sim, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena que milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Sim, vem me ajudar. Posso clamar. Eu
de um prato mal. Sim, eu posso clamar. Meus irmãos, se essa palavra falou o seu coração a respeito da preocupação, eu gostaria de convidá-lo para que você ore comigo, baixasse a sua cabeça. Quantas pessoas têm sofrido por questões que têm trazido tristeza até para as pessoas que estão ao seu lado, para a família. Se isso de uma forma falou seu coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão para eu identificar. Amém, 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 glória a Deus, amém, amém. Todos nós somos sujeitos a isso, meus irmãos. Não tem ninguém diferente aqui, não. Não tem ninguém feito de aço, como diz a minha mãe. Nós somos seres humanos, sofremos aflições, mas que Deus cuide da sua vida. Vou estar orando por você que levantou a mão, para que Deus te liberte deste grande mal que tem trazido prejuízo para a sua vida, sua família. No final, enquanto cantaremos, o irmão Hélio vai passar os avisos, para os irmãos estarem cientes e acompanhando as atividades da semana. Pai Celeste, ó Deus, quantas pessoas levantaram as suas mãos, ó Pai, para a glória do Senhor nesta manhã, este mal está derrotado em nome de Jesus, não só aqui, ó Pai, mas lá na internet. O Senhor sabe quem levantou a mão, o Senhor sabe quem está passando por lutas em relação a esse tema. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, habite nesse coração e repreenda todo o mal que afasta essa pessoa de crescer na fé, de ter uma vida de santidade, de andar na presença do Senhor. Ó Pai, não podemos deixar que o inimigo, com as influências do mundo, venha colocar conceitos em nossas vidas que não são valores cristãos, que possamos repreender pelo poder que há no nome de Jesus, para que sejamos cristãos saudáveis, cristãos de fé, que creiam na provisão do Senhor para nossas vidas, para as nossas famílias e para as pessoas que nós amamos. Pai, continua visitando a tua serva, irmã Selma. Ó Deus, nós temos clamado ao Senhor por essa vitória. Entregamos a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Entregamos a vida do pastor Gerson nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor faça da vida dele o nosso alvo de oração, para que as bênçãos celestiais caiam sobre ele, a irmã Selma e toda a sua amada família, e o mesmo desejando para cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, que sejam abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós pedimos e clamamos, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém, meus irmãos. Podeis assentar. Estaremos atentos também a respeito de uma questão muito importante e quase que ficou para trás, a questão dos aniversariantes da semana. Pois ali, ó. Rapaz, aqui escondido aqui atrás da gente, né? É o Gabriel Braz, fez aniversário essa semana. Gabriel, Deus te abençoe. Tenho tido contato com o Gabriel mais de perto. Esse rapaz é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Ele não brinca não, tá? Ele é sério. Gabriel, parabéns, Gabriel. Deus te abençoe, tá? Esse ano novo seja de muitas realizações, muita saúde, muita paz. Use a sua força aí, que está fortinho, né? Está malhando. Use a sua força para o reino de Deus. Amém? É o que você já está fazendo, né? A Rosângela e o Vardeli, dia 21 hoje, os irmãos Rosângela e Vardeli, Deus abençoe a vida de vocês também. Vou pedir para o Bruno orar por essas vidas, Bruno. Pode ser, Bruno? Por favor.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, nós te damos graças por essa manhã de aprendizado da tua palavra, Senhor, que nos ensina que nós devemos deixar nossas preocupações e descansar no teu poder, descansar nas tuas mãos, descansar no teu amor. Senhor, e nessa manhã também nós temos motivos de gratidão, que em especial é a vida do Gabriel, da Rosângela e do seu irmão Valderli, que é o irmão Souza. Senhor, que o Senhor possa cada vez mais abençoar essas vidas, de forma que elas possam cada vez mais te honrar, te glorificar, te exaltar, através das suas vidas, através do seu relacionamento contigo, Senhor, através dos seus fazeres, Senhor, dentro da igreja, do seu serviço prestado a Ti, e que eles possam cada dia mais, ano e após ano, ter mais intimidade com o Senhor, mais aprendizado do Senhor, e colocar isso em prática, meu Deus. Senhor, e que eles possam ter anos e anos e anos de vida guardados pelo Senhor, de saúde, de proteção, Senhor, cada vez mais na vida desses irmãos amados e queridos. Que o Senhor possa abençoar, mais uma vez nós pedimos, não só a eles, mas também seus familiares, seus parentes, seus amigos, Senhor, que todos eles que estão cercados ao seu redor possam ser preenchidos com o poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, então iremos ouvir mais um louvor. Os irmãos com oração silenciosa estão despedidos. Nossos amigos, visitantes, muito bom revê-los, estar aqui conosco. Dentro da casa, né? E à noite, às 18 horas, novamente aqui. Ok, meus irmãos? Deus abençoe vocês. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de
Amém. Dia abençoado, meus irmãos. Fala galera, beleza? Espero que todos vocês estejam bem, Deus possa estar abençoando aí a vida de vocês. E passando aqui para dar um recado rápido para vocês. No próximo dia 27, nós estaremos reunidos ali na Igreja Batista Central, num grande culto jovem. Jovens e adolescentes unidos para adorar ao Senhor. Você é o nosso convidado. Esteja conosco ali nesse dia. Tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Pastor Alexandre vai estar ali conosco, falando sobre a palavra de Deus, momento de louvor, momento de oração, de comunhão. Esteja ali conosco. Vamos fazer um ano de 2021 diferente para a nossa igreja e para a nossa cidade. Um grande abraço, contamos com a sua presença. Valeu, galera! O amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre